O anticristo não será manifestado antes que o Espírito Santo seja retirado da terra. Portanto, o tema desta mensagem é: o anticristo não se manifestará, não será manifestado antes que o Espírito Santo saia da terra? É a pergunta. Glória a Deus. E para respondê-la vamos à Bíblia. Quem querer diga glória. Portanto, muitos dizem assim: olha, o anticristo ele não se pode manifestar antes que o Espírito Santo saia da terra. É a pergunta, aliás, é a afirmação que muitos fazem. O anticristo não se pode manifestar antes que o Espírito Santo saia da terra. Vamos então ler aqui a porção. Não é? Muitos pegam nesta porção de 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 6 ao 8, somente 3 versículos para fundamentar uma doutrina que não tem nenhuma base, conforme vocês vão ver. E agora bem sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja retirado. E então será revelado o iníquo, ou seja, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Amém? Muitos pegam aqui neste texto isolado para dizer que o anticristo não pode se manifestar antes que o Espírito Santo saia da terra. E agora eu pergunto, porque eles dizem que aquilo que retém ou que detém a manifestação da besta, do anticristo, é o Espírito Santo. Agora eu pergunto, onde é que está escrito na palavra do Senhor que o Espírito Santo vai sair da terra? Já começa com uma heresia. Amém? E a gente vai combater essa heresia. Salmo 139. Rai que lá plassur. Eu vou aqui provar. Aleluia. Vou aqui provar para os irmãos. Salmo 139. Glória a Deus. Eles dizem assim: o anticristo não se pode manifestar sem que antes o Espírito Santo seja retirado da terra, saia da terra. E como o Espírito Santo habita na igreja, obviamente a igreja será arrebatada antes que o anticristo se manifeste. Salmo 139 diz o seguinte: Senhor, tu me sondastes e me conheceste, ou me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Então Deus é onisciente, conhece tudo. Não havendo ainda alguma palavra na minha língua, eis que ao Senhor logo tudo conheces. Aleluia! Tu me cercaste por trás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde eu me irei? Para onde me irei do teu Espírito? Ou seja, para onde é que eu fugirei do Espírito Santo? Né? Para onde eu me irei do teu Espírito? Para onde é que eu me apartarei? Ou para onde fugirei da tua face? Face é presença. Panim. Aleluia, glória a Deus. Arabandarabassaia. Oh, Rai, que fala de onipresença. Para onde eu mirei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face, da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno da minha cama, eis tu estás também. Oh, rabacanto lamasteri andalamaia, rabacanto lamasteri andalamaia. Se tomar as asas da alva, aleluia, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como dia.
As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste os meus rins e concebeste ou cobriste-me no ventre, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Aleluia! Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando o oculto foi feito e entretecido nas profundezas da terra. Então, até nas profundezas da terra, o Espírito Santo está. Se eu fizer no inferno da minha cama, eis tu estás. Se eu subir ao céu, eis tu estás também. Deus está em toda a parte. Aleluia. Eu pergunto, se o Filho está à destra do Pai, como é que Deus está em toda a parte? Está em toda a parte através do Espírito Santo. Aleluia, porque Jesus disse, não vos deixarei órfãos, enviar-vos-ei outro paracletos, outro consolador, outro da mesma classe que eu sou. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Aleluia, então é bem claro. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, onisciência, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando ainda nenhuma delas havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, e quão grandes são a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número que a areia, e quando acordo ainda estou contigo. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui o Salmo 139 fala que Deus é onisciente e onipresente. Aleluia. Não somente Deus é onisciente, Ele conhece tudo, mas Ele está em toda a parte. Ao mesmo tempo, quem querer diga glória. Aleluia. Rabacanto lamasteria andalamaia. Xerebacanto lamanacanto lamanacaya. Prai xurion de lamandurian de lamaia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Rai claplashuto kovanaga shandagai. Arjorabacanta lamanagai. Glória a Deus. Jesus falou acerca do Espírito Santo. João 16. Glória a Deus. Todavia, digo-vos a verdade, porque vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá até vós, mas rei palabastere, quando eu for, vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma das funções do Espírito Santo e das missões é convencer o mundo, ou seja, a humanidade, os homens, do pecado, que eles são pecadores e têm necessidade de se arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos. Ou seja, aleluia, a pessoa tem que se arrepender, sentir vergonha, ódio, tristeza, nojo, aleluia, pelo seu próprio pecado e sentir desejo de mudar de vida, sair da velha vida do pecado, se converter. Arrependei-vos e convertei-vos, dizia Pedro, para que sejam apagadas as vossas transgressões e assim venha sobre vós os tempos do refrigério. Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado. Então convence-te, tu és pecador, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e o salário e a recompensa do teu pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Arrabacanto lamasteri managai. Arai clovar rabacá samaya. Então é a função do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça. Aleluia, porque Jesus disse, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Alabá, samandagaia. Orai, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então Jesus, ele é a justiça nossa. Ele cumpriu toda a justiça. Ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei de Moisés. Aleluia. Rimanagashaya. Aleluia. Andakaya labassaia. Aleluia. Ele se fez maldição por nós e nos resgatou da maldição da lei, morrendo na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. E agora na lei de Cristo, Xarabacai, somos justificados pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Aleluia. Então o Espírito Santo me convence que eu sou pecador e que eu tenho que me arrepender dos meus pecados, confessar e abandonar. Não basta confessar. Se eu estou a viver demasiado, Deus me livre, não é? Nunca aconteceu. Se eu estivesse vivendo demasiado, tinha que largar essa relação fornicária, devassa, não é? E
para não somente confessar, mas tinha que largar. Tinha aquele confessa e deixa alcança a misericórdia. Glória a Deus, Provérbios 28, 13. Quem querer diga glória. Se eu tivesse largado a minha esposa e casado com uma outra mulher, se estivesse no segundo casamento em adultério, teria que largar essa relação para ser salvo. Aleluia. Ramanagashaya. Então o Espírito Santo convence o homem que ele é pecador e tem necessidade de abandonar o pecado. Porque Jesus é a justiça nossa. Ele venceu para nos dar vitória. Ele venceu o mundo. Aleluia. Glória a Deus. E fala também do quê? Aleluia. Do juízo. Quem não se converter, não é? Aqueles que não aceitarem a mensagem da cruz e os que rejeitarem a Jesus, não é? Tanto aqueles que não crerem, os incrédulos, não tiverem fé para a sua salvação, porque pela graça somos salvos por meio da fé, aleluia, quanto os rebeldes, os desobedientes, serão lançados no lago de fogo após o juízo final. Então haverá um juízo, todos a vez de comparecer perante o tribunal de Cristo. Então a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, que somos pecadores e temos de nos arrepender, se queremos ser salvos. Aleluia, o arrependimento não basta confessar o pecado, tem que abandonar esse pecado. Da justiça, porque Jesus ele é a justiça, em Cristo somos justificados, quando lançamos sobre ele as nossas ansiedades. Aleluia, racantarabastéria. Aleluia, Jesus disse, vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, pois sou manso e humilde de coração. Arrimarei por o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, do 28 ao 30, aleluia, glória a Deus. Então, só em Cristo somos justificados. E do juízo, quem não aceitar esta mensagem será julgado naquele dia. Perante o justo juiz, Aramandagai, Abrai, o próprio diabo, já está julgado. Aleluia, só está aguardando o tempo em que vai ser lançado no lago de fogo. Aleluia, preparado para ele e para os seus anjos que se rebelaram junto com ele, porque após a sua queda ele arrastou a terça parte dos anjos de Deus, das estrelas do céu. Alaba, Samaya. Então é bem claro, a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Ainda há mais um detalhe, para tu entenderes. Aqui, outra função do Espírito Santo. Aleluia. Primeira de capacitar a igreja com dons. E há aqui um detalhe muito interessante. Olha aí. Acerca dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, do 1 a seguir, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eras gentios, ou seja, estrangeiros à fé. Aleluia, levados aos ídolos mudos, às imagens que não podem falar. Não é? Santo António, São Pedro, São João, imagem do Santo António, São Pedro, São João, imagens católicas, imagens do Buda com os incensos lá acendidos, imagens do Tranca-Rua, da Chucaveira, da Pomba Gira, da Maria Mulambo, imagens usadas na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, nas religiões afro, imagens usadas na bruxaria, na feitiçaria, na magia negra, nas religiões pagãs, no hinduísmo, no budismo, aleluia, e no catolicismo romano, conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldito. Ninguém que está cheio do Espírito Santo, ninguém que é templo do Espírito Santo, e muito menos aqueles que estão revestidos de poder, são batizados com o Espírito Santo, vão dizer que Jesus é maldito. Aleluia. Então, se tu estás cheio do Espírito Santo, tu não vais blasfemar de Jesus, vais dizer Jesus é maldito, anátema é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Quer dizer que a pessoa só pode, aleluia, rabacanta lavastéria andalabaia, quer dizer que a pessoa, glória a Deus, que não tem o Espírito Santo, convencendo a ele que é pecador do pecado, da justiça e do juízo, não vai dizer Jesus é o Senhor. Um indivíduo, aleluia, que é ateu, não vai dizer que Jesus é o Senhor, porque ele não tem o Espírito Santo, não aceitou a Cristo, não foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então isto é interessante,
importante saber, amém? É um detalhe muito importante saber, porquê? Porque nós hoje vamos aqui desmascarar a ideia que o anticristo ainda não se manifestou porque o Espírito Santo ainda não foi retirado da terra, ou que o anticristo só se pode manifestar após a retirada do Espírito Santo da terra. Para já eu te digo uma coisa, se o Espírito Santo fosse retirado da terra já estava uma heresia. Deus deixaria de ser onipresente. E no Salmo 139 nos diz: se eu subir ao céu, eis tu estás. Se fizer no inferno da minha cama, eis tu estás também. Se voar nas asas da alva, habitar nas extremidades do mar, até a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E se eu disser de certo que as trevas me encobrirão-te, então nem ainda as trevas me encobrirão-te. A noite resplandece como dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior e entreteceste no ventre da minha mãe. Então Deus está em toda a parte, está nas profundezas, está na superfície, está nas alturas. Aleluia, Ramanagasaya, pelo seu Espírito Santo. Aleluia, Rabacantalabashai, não vos deixarei órfãos, mas enviar-vos outro Consolador. Se Jesus não subisse, o Espírito Santo não desceria, glória a Deus, para habitar na igreja. Quem crê, diga glória. Então essa ideia aqui, que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, que para que o anticristo se manifeste, o Espírito Santo tem que ser removido, é heresia. Vamos ler aqui todo o contexto. Ora, irmãos, então isto é a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. O que é que diz aqui? Ora, irmãos, rogamo-vos quem roga. Paulo, Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses. O que é rogar? Implorar, suplicar pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então o tema é a vinda de Jesus, é a parúcia, é a presença, é a chegada, é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Ou seja, depois dele vir, nós seremos, aleluia, Ramanagaxé, juntamente arrebatados com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, fala da vinda de Jesus para o arrebatamento. Porque quando é que eu vou ser reunido a Cristo? Quando é que tu vais ser reunido a Cristo? No dia do arrebatamento. Então aqui fala do dia do arrebatamento. Também é chamado de dia de Cristo, ou dia do Senhor, ou o grande e terrível dia do Senhor. Então, rogamos pela vinda de Jesus, Cristo, e pela nossa reunião com Ele, ou seja, pelo arrebatamento da igreja. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Então, aleluia. A pessoa que não se move, não é Maria, vai com as outras, não anda segundo ventos de doutrina, não anda para cá e para lá, mas está firmado na rocha, que é Cristo, aleluia, não está com a casa na areia, e quando soprarem os ventos, aleluia, quando vier as tempestades, a casa não vem abaixo. Nem vos perturbeis. Uma pessoa perturbada é complicado. Uma pessoa perturbada, aleluia, aleluia, glória a Deus, xarabacantaramanagaia, orrabacantalabasteria. A pessoa perturbada, ela fica confusa. E Deus não é Deus de confusão. Quer por espírito, porque existe o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, mas existe o Espírito do homem, que só pode falar das coisas do coração do homem. Existe o Espírito imundo enganador. Quer por palavra. Então, ainda que alguém venha com uma grande retórica para ti, que é a arte de bem falar, ou que tenha resposta para tu, tenha uma grande lábia, não é? Que tenha, aleluia, o chamado dom da dialética, ou seja, o dom de argumentar, tenha resposta para tudo, argumentos para tudo, tenha uma grande conversa, uma grande lábia, uma grande retórica, ou seja, a arte de bem falar, uma grande dialética, não é? A arte de argumentar, quer por epístola, ou seja, quer por carta, quer por estudo bíblico, quer por Bíblia de estudo comentada, quer por livro de Daniel e de Apocalipse, interpretado versículo a versículo, Bíblia da profecia, seja o que for, Bíblia pentecostal. Então não importa. Como de nós, aleluia, rabacaia, blasamaia. Então nem por comentário bíblico, como de nós, ou seja, nós, Paulo, Silvano e Timóteo. Quem queria dizer glória? Paulo que era apóstolo, não é? Era apóstolo e que era usado por inspiração para escrever as cartas às igrejas. Glória a Deus. Às igrejas locais e à Igreja Universal, o conjunto de cristãos que havia na época e por todas as épocas. Porque quando era enviada uma carta
neste caso para a igreja de Tessalónica, essa carta tinha que ser lida nessa igreja e tinha que ser copiada e enviada às outras igrejas. Então, esta palavra é inspirada para todas as igrejas em todas as épocas. Aleluia. Rimanagashadaka. Então, aleluia. Não te movas facilmente do entendimento. Ou seja, não mudes o teu pensamento, nem te perturbes, não fiques perturbado. Quer por espírito, quer por palavra, quer por comentário bíblico, quer por epístola. Como de nós. Ou seja, aleluia, porque Paulo disse em Gálatas 1:8, ainda que nós mesmos ao anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que nós vos temos pregado, vos seja anátema, ou seja, maldito. Então, como de nós, como se o dia de Cristo, o que é o dia de Cristo? Texto dentro do contexto. É o dia da vinda de Jesus para a nossa reunião com Ele, é o dia do arrebatamento. Como se o dia do arrebatamento estivesse já perto é iminente. Então, o arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Espera aí, pode acontecer a qualquer momento é a chegada do Anticristo e a assinatura do acordo de paz entre Israel e as nações árabes. Aleluia, glória a Deus. Ribalai, válido por 7 anos. Ninguém de maneira alguma vos engane. Então ninguém te diga que o arrebatamento está já iminente, está já perto. Aleluia, que a vinda de Jesus para o arrebatamento, aleluia, é iminente ao presente, porque não será assim, ou seja, o arrebatamento não se dará sem que antes venham duas coisas. Venha a apostasia e, tem uma coisa e outra, e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Muitos hereges, vou chamar mesmo hereges, chamar os bois e as vacas pelos nomes, os jumentos, não é? E as burras pelos nomes, os bodes e as cabras pelos nomes. Amém? Chamar mesmo de nome de animal, não é que a pessoa seja animal, mas tem caráter de irracional. Caráter de jumentos teimosos. Muitos pegam na palavra apostasia e dizem que esta palavra aqui significa arrebatamento. Jamais a palavra apostasia no grego teve a conotação de arrebatamento. Aliás, nós vamos ver aqui na Bíblia, jamais. Fala de quê? Apostasia é afastamento, retirada, é um desvio. Então, sem que antes venha o quê? O grande desvio. Olha aí. Muitos dizem aqui que antes que Jesus venha, aliás, antes que o Anticristo se manifeste, vai vir a apostasia. E esta palavra apostasia, eles dizem que é o arrebatamento. São idiotas. Chamo mesmo na cara, és um idiota completo. Jamais no grego, porque depois vamos ver aqui o que é que significa esta palavra no grego. Aleluia. Apostasia. Olha aí, os idiotas aí dizem que isto é o arrebatamento. Está aqui. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Ou seja, ninguém te diga que a vinda de Jesus está perto, está iminente. Perto aí é iminente. Que o dia de Cristo, que é o dia do arrebatamento, está iminente, é iminente ao presente, porque não será assim. O arrebatamento não se dará sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, o Anticristo. Tem que acontecer duas coisas e não uma, para que Jesus possa vir e arrebate a sua igreja. Nós estamos reunidos a Ele. É bem clara a interpretação. Texto dentro do contexto. Eles leem textos isolados para enganar o povo. Aleluia. Então, a apostasia não é arrebatamento. Está aqui. Separação, deserção, apostasia. Amém? É uma separação que pode ser doutrinal ou física. Mas não necessariamente, aliás, não de forma alguma, um arrebatamento de alguém da terra até ao céu. Ou seja, a pessoa ser pega com violência, com rapidez e levada para o céu. Jamais. Nos textos antigos gregos, esta palavra foi transliterada, tinha o significado de ser transportado para o céu.
significava sempre uma separação doutrinal, não é? Doutrinal ou física. Por exemplo, um indivíduo, Paulo, glória a Deus, Paulo e Barnabé se apartaram um do outro. Um foi para evangelizar umas cidades e uns países diferentes e o outro foi evangelizar outros países. Os dois se separaram. Paulo e Barnabé se apartaram, se separaram fisicamente, mas não foram arrebatados para o céu, da terra para o céu. Amém? Mas o sentido principal da apostasia não é uma separação física na terra. Não estou a falar da terra para o céu, na própria terra. Mas uma separação espiritual ou doutrinal. Esta palavra apostasia também se encontra porque o texto se interpreta dentro do seu contexto. A Bíblia se interpreta pela Bíblia, aliás. E aqui em Atos 21 está aqui outra vez a palavra apostasia. E acerca de ti foram informados de que ensinas todos os deuses que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os seus filhos nem andar segundo o costume da lei. Aleluia, glória a Deus. Porque aqui era ensinado o quê? A doutrina de Jesus Cristo. Cristo já cumpriu a lei. E maldito aquele que guardar toda a lei tropeça num só ponto. E descaídos estáis da graça, vós os que vos justificais da lei. Agora estamos na graça de Cristo. Então, eles ensinavam a apartar-se dos rituais de Moisés, ou seja, daqueles rituais de circuncisão, porque assim circuncisão e incircuncisão coisa alguma é, mas o ser circuncidado no Espírito. Aleluia, glória a Deus. Ripa la bastéria. Então é bem claro, olha o que é que diz aqui. Ensinar os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, ou seja, separarem-se de Moisés. Separarem-se do quê? Da doutrina de Moisés em relação aos rituais, os 5 sacrifícios obrigatórios de Levítico. Glória a Deus, anda, cai, alabaça, maia, glória a Deus, aleluia. As 7 festas obrigatórias, glória a Deus, e muitos outros preceitos da lei de Moisés, como a circuncisão, glória a Deus, rai, clá, plá, sai, guarda do sábado obrigatório para ser salvo, como fazem hoje ainda muitos judeus, os adventistas do 7º dia e outros também. Quem queria dizer glória, apostasia. É bem claro, rova lá. Então a apostasia aqui é o quê? É uma separação doutrinal. Uns seguem uma doutrina, outros seguem outra. Aleluia. Então a palavra apostasia, racantai, é um desvio da doutrina verdadeira. Ra, clá, plá, plá, plá. Então antes que o anticristo venha, aleluia, o que é que tem que acontecer? Xarabá, samandugou, vanagai, prai, xandagai. Aleluia, tem que haver o quê? Um desvio da fé. Um desvio da fé. Então, apostasia é o quê? Desvio da fé. Então, primeiro tem que haver um grande desvio da fé e, juntamente com isso, porque aqui no original grego não fala de coisas temporais, não quer dizer que a apostasia venha antes. Ela vem, pode vir juntamente com a manifestação do homem do pecado, ou por causa dessa manifestação. Amém? Aqui fala que tem que acontecer 2 coisas para que Jesus venha e arrebate a sua igreja. Nós sejamos reunidos a Ele no arrebatamento. Então, bem claro. Então, os idiotas que ensinam que a palavra apostasia significa arrebatamento são idiotas. São nécios, são tolos. Querem enfiar goela abaixo, não é? A sua ideia pré-concebida de arrebatamento. E com isso distorcem as palavras do Deus vivo. A palavra apostasia não significa arrebatamento. Então, aliás, não teria lógica. Glória nenhuma. Xarabacantarai. Isto. Alai, crabacantorabai. Então, para que Jesus venha e nós sejamos reunidos a Ele, ripalabacantoramachai. Primeiro tinha que vir o arrebatamento. Primeiro tinha que vir o arrebatamento. Isto seria uma contradição. Olha aí. A Bíblia diz: ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ou seja, pela vinda de Jesus para o arrebatamento. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento,
Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo, o dia do arrebatamento, estivesse já perto, ou seja, iminente. O dia do arrebatamento estivesse já iminente. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Então ninguém te diga que o arrebatamento será iminente, porque não será assim. Ou seja, o arrebatamento não se dará sem que antes venha o quê? O arrebatamento, porque aí seria o quê? Uma estupidez. O arrebatamento não se dará se a palavra apostasia significasse arrebatamento, então não será assim. Então a vinda de Jesus, o arrebatamento não se dará sem que antes venha o arrebatamento. Se a apostasia fosse arrebatamento, então seria uma maluquice. Seria um grave erro gramatical, um grave erro escritural do autor inspirado, neste caso do apóstolo Paulo, não é? Porque aqui o versículo diz: ninguém de maneira alguma vos engana, ou seja, ninguém vos diga que o dia de Cristo está já perto, o dia do arrebatamento está já iminente, porque não será assim. Ou seja, o arrebatamento não se dará, por outras palavras, ou seja, a vinda de Jesus para a nossa reunião, a vinda de Jesus para o arrebatamento não se dará, o dia do arrebatamento não chegará sem que antes venha o arrebatamento. Se esta palavra apostasia significasse arrebatamento, então seria uma maluquice, uma afirmação anularia a outra. Seria uma grave contradição, e Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. Amém? Então, já aqui estou provando que esses nécios, esses teólogos nécios acham que são sábios, conhecem, nem sabem nem o português. Muitos nem sabem nem falar o português, muito menos se deveriam meter para se saber o grego. Eu não sou um erudito em grego, sei o básico para ensinar, e a gente tem que saber um pouco, ir à raiz da palavra. Mas vos digo, há raixotocô que esses teólogos nem o português sabem. Nem sabem a regra básica da gramática da língua portuguesa. Muito menos vão se meter no grego. Vão fazer bagunça. Apostasia aqui não poderia significar o arrebatamento. Porque aí iria-se contradizer o próprio versículo. Ou seja, ninguém de maneira alguma vos engana. Ou seja, ninguém vos diga que a vinda de Jesus para a nossa reunião com Ele, ou seja, a vinda de Jesus para o arrebatamento está próxima, está perto. Que o dia de Cristo, que é o dia do arrebatamento, está perto, iminente. Porque não será assim, ou seja, o arrebatamento não se dará sem que antes venha o arrebatamento. Isto seria o quê? Uma gravíssima contradição. Uma afirmação anularia a outra. Entendem, irmãos? Então, quem está ensinando que a palavra apostasia significa arrebatamento é um idiota. É um nécio, virgem nécia. Não tem o azeite, não tem a revelação do Espírito Santo. Não foi convencido ainda do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Glória a Deus. Tem que ter temor e tremor de pegar na palavra para interpretar. Não é de qualquer maneira. Aleluia. Então, aleluia. O dia de Cristo, ou seja, o dia do arrebatamento, não se dará sem que antes venha o quê? O arrebatamento. Se a apostasia fosse arrebatamento, então não teria lógica. Então, o arrebatamento não virá sem que antes venha o arrebatamento? Que maluquice é essa? Então, Deus é tolo? Não. O Espírito Santo é tolo? Não. Quem escreveu esta palavra é tolo? Não. O apóstolo Paulo é tolo? Não. Tu és tolo se disseres que a apostasia aqui é o arrebatamento. Deus é sábio. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Seja esses teólogos todos uns mentirosos e vão para o inferno se não se arrepender, mas Deus verdadeiro. Então, uma coisa é tu quereres que o arrebatamento vem... aliás, que Jesus virá antes da grande tribulação, mas isso és tu que queres assim. Outra coisa é tu tentares forçar essa tua mentalidade, que a vinda de Jesus para o arrebatamento é antes da grande tribulação, e pegares nesta frase aqui, nesta palavra, e distorceres. Isso aí já é o cúmulo. Então, ninguém de maneira alguma vos engane. Texto dentro do contexto. Ou seja, ninguém te diga que o dia de Cristo está já perto, está já iminente. O que é o dia de Cristo? É o dia da vinda de Jesus para o arrebatamento, para a nossa reunião com Ele. Ninguém de maneira alguma ninguém vos diga que o dia do arrebatamento está perto, está iminente, porque não será assim. Ou seja, o arrebatamento não se dará sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É bem claro. Então tem que acontecer duas coisas, é uma coisa mais... E não só uma, esta apostasia aqui claramente é a deserção da fé. Andacai alamaias, aleluia. É deserção, é desvio da fé. Sem que antes venha o grande desvio da fé. O grande abandono da fé. Também se poderia chamar abandono da fé cristã.
e se manifeste, porque Jesus disse, achará porventura o Filho do Homem fé na terra quando voltar? Então Jesus disse, nos dias que antecede a vinda dele, a maioria do povo vai estar desviado. Olha aí. Olha o que é que Jesus disse. Lucas 18, 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, o Filho do Homem, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Quer dizer que os dias que antecedem a vinda de Jesus é dias de apostasia, de abandono da fé. A maioria vai abandonar a fé. Mateus capítulo 24 também diz algo muito interessante. Então, olha aí. Em dias de tribulação que antecede o arrebatamento. Primeiro é a tribulação, olha aí. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Esta palavra atormentado vem do grego tlipsis. Então vos hão de entregar para seres o quê? Afligidos, atribulados, oprimidos. Então vos hão de entregar para a tribulação, literalmente para tlipsis, para a tribulação. Então é o tempo da tribulação. Isto é depois do princípio das dores. E matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, quer dizer, ou seja, nesse tempo da tribulação, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Porque a própria segunda besta apocalíptica vai fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens, para enganar a muitos com sinais e prodígios que lhes foi concedido que faça naqueles dias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então, espera aí, o amor vai esfriar. A pessoa que, quando não tem amor, esfria o amor, perde o amor. Quem não tem o amor tem ódio. Quem quer diga glória. E Deus é amor e quem está em amor está nele. Está nele e Deus está nele. Então vai se desviar da fé. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então é bem claro, irmão. Bem claro. O Rabá Cantaramaster, que é a questão aqui da apostasia. Aleluia. Tem que acontecer duas coisas. A apostasia é o quê? É o abandono da fé. É o abandono da fé. É o desvio. É o abandono da fé. Aleluia. Não é um abandono físico. Rai, claplai, pro, canta, porque nós não podemos fugir de Deus. Se eu subir ao céu, Deus está lá. Se eu fizer o inferno na minha cama, Deus está também. Então, em toda a parte, Deus está pelo Espírito Santo. Mas é um abandono que é moral e espiritual. A pessoa deixa de ter comunhão com Deus, deixa de fazer a vontade de Deus e deixa de ter comunhão com Deus. Ela vai se desviar. Então vai haver uma grande apostasia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E Jesus falou em Lucas 18, 8. Achará porventura o Filho do Homem fé na terra quando voltar? Ele já sabia que a maioria se ia desviar. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Isso se manifesta. Então tem que acontecer duas coisas. Primeiro, o abandono da fé, ou o desvio da fé global da maioria dos cristãos. E a segunda coisa que tem que acontecer é que se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Então, para que Jesus venha e nós sejamos reunidos a Ele, no versículo 1 de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, aleluia, primeiro tem que vir a apostasia e se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe ou se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará no tempo de Deus querendo parecer Deus. Aleluia! Então, primeiro tem que se manifestar o anticristo. Para que Cristo venha, primeiro o anticristo tem que se manifestar. Texto dentro do contexto. Então, se nos versículos 1 ao 4, para que Cristo venha e nós sejamos reunidos a Ele, sejamos arrebatados, o anticristo tem que se manifestar primeiro, seria impossível que nos versículos 6 ou 8, para que Cristo viesse e nós fôssemos reunidos a Ele arrebatados, o anticristo tivesse que se manifestar primeiro, porque também uma frase anularia a outra. E Deus não é Deus de confusão. Olha aí. E agora, vós sabeis o que o detém,
para que a seu tempo seja manifestado. Aleluia. Porque já o mistério, agora o detém aqui é um pronome neutro, então jamais poderia se referir à igreja. Muitos dizem que aquilo que impede que o anticristo se manifeste é a igreja. Não, a igreja é a eclesia, amém? O detém é um pronome, e o pronome, geralmente quando aparece um pronome, ele está no lugar do nome, mas tu olhas para trás, porque dizem aqui que é o Espírito Santo. Isso é bagunça. O Espírito Santo não pode ser removido da terra. Se o Espírito Santo for removido da terra, Deus deixaria de ser onipresente. O Espírito Santo não vai ser retirado. Isso é mentira. Amém? Oh, rabassa, maia, glória. Agora vais saber o que o detém. Para que a seu próprio tempo... Então há algo que detém o anticristo. São eventos. Quem queira diga. Aleluia. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um. Então há um personagem que impede o anticristo até que do meio seja tirado. Rovalabacantarabaxéria. Aleluia, mas esse personagem não é o Espírito Santo. Quem queria diga glória, Jaramandagaia, Pandarabassaia, Oramantalabastéria, Andalabaia. Porque tu vais a ver, sempre que aparece um pronome, aqui aparece um pronome masculino, mas tu olhas para o contexto de 2 Tessalonicenses capítulo 1, não fala do Espírito Santo sequer. Aleluia, glória a Deus. Então, o pronome se refere sempre a um nome, mas a Bíblia diz que vós sabeis o que o detém. Então eles sabiam o que é que detinha. O detém, não é? São eventos que têm que se cumprir. Quem queria diga glória. E aquele que o retém, glória a Deus, esse mistério, aleluia, rabacantalabastéria, aleluia, raiclaplaplachotokovanai. Eu creio que o que o retém, Saramachudokovanagashe, que o retém, quem queria diga glória, para já Deus está no controle de todas as coisas. Mas há um agente de Deus, que é Miguel, que ele retém, porque tem que acontecer algo, que é uma batalha nos céus e a gente já lá vai. Então estou aqui fazendo discernir. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplender da sua vinda. É esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Quem querer diga glória. É segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então, para aí. A palavra eficácia vem do grego energeia. Há de trabalhar eficiência. No Novo Testamento usado apenas para poder sobre-humano, seja Deus ou do diabo. Então, é através de um poder sobrenatural. Neste caso, paranormal, porque vamos chamar sobrenatural somente às coisas de Deus, mas paranormal às coisas do diabo. É através de um poder paranormal, de uma força espiritual demoníaca, que o anticristo vai operar o que é sinais e prodígios de mentira. E vem com todo o poder, com toda a dunamis, todo o poder diabólico, poder e influência diabólica. Glória a Deus, quem queria diga glória. Habilidade. Então, para aí. Quem é que vai capacitar o anticristo para fazer sinais e prodígios de mentira? E para se manifestar? O próprio diabo. E o que é que impede o diabo do anticristo se manifestar? Aí nós vamos ter que voar até Apocalipse. Aleluia. Vamos aqui voar até Apocalipse. Estamos aqui no profundo da palavra. Esta palavra não é para todos. Muitos não vão entender porque têm a mente de tartaruga. Têm a mente de animal de jumento. Não têm a mente de Cristo. Muitos são teimosos. Outros têm a mente de caranguejo, andam para trás. Arai, clablas. Tem que abrir a mente, meu irmão. Glória a Deus. Muitos não vão entender esta palavra. Porquê? Porque não têm o Espírito Santo sequer. Não estão circuncidados, têm a mente cauterizada. Aprenderam uma coisa errada e querem manter-se no erro. Não querem abrir a mente para esta palavra. Apocalipse, no capítulo... Glória a Deus.
Aqui está a chave, olha aí. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Nós sabemos que um texto deve ser sempre interpretado de forma literal, de forma regular, de forma cotidiana, excepto quando não fizer sentido ou quando o contexto defina que é uma figura de linguagem, uma parábola, não é? Uma alegoria. Então, quando no contexto não diz que é uma parábola, não diz que é uma alegoria, aleluia, e fizer sentido, é literal. Mas quando, aleluia, não fizer sentido, porque aqui é figurado, aqui é uma alegoria, é uma narrativa com metáforas. Olha aí, e viu-se um grande sinal no céu. Quem viu? João, quando estava arrebatado em espírito. O que é que ele viu no céu? Uma mulher vestida no sol. Espera aí, uma mulher voando, ou suspensa, neste caso, suspensa no céu. Vestida do sol. Quer dizer, a sua roupa era o sol. Ela tinha que ser uma mulher assim bem grande, bem gigante. Então mulher gigante não existe, do tamanho do sol. Tendo a lua debaixo dos pés. Espera aí, então tinha que ser uma mulher bem gigante, para ter a lua debaixo dos pés, para mostrar os seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então esta mulher era enorme, era gigante, suspensa no céu. Então obviamente que isto não é uma mulher literal. A visão foi literal, ele viu literalmente isto, mas isto tem um significado simbólico. Isto simboliza outra coisa. Não é? Nós sabemos pelo contexto que somente no livro de Gênesis, quando é que aparece o sol, a lua e 12 estrelas? No sonho de José, que via o sol, a lua e 11 estrelas, que eram os seus 11 irmãos, ele era o 12º, não é? Se curvando para ele. Glória a Deus, olha aí. Quem crê que Deus está aqui, diga aleluia, diga Deus seja louvado. Vamos aqui ao contexto. E teve José outro sonho e o contou aos seus irmãos. E disse, eis que ainda tive outro sonho. Eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai. E disse-lhe, que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Amém? Então, espera aí. O que é que significa? Porque nós sabemos que José era filho de Jacó. Jacó era casado com Raquel. Quem queria diga glória. Rovalabababa sabaya rebalabasteria. Aleluia. Rimanagashai. E Jacó era o patriarca que foi o pai das 12 tribos de Israel. Ou seja, da sua descendência, dos seus 12 filhos. Os seus 12 filhos foram os cabeças das 12 tribos de Israel. Então, obviamente, que esta mulher aqui vestida do sol é a nação de Israel, não é a igreja. É a nação de Israel. Amém? Texto dentro do contexto. Então aqui fala de Israel. Rabacantarai, alabai, carai, sol, vestida do sol, o patriarca. Jacó, tendo a lua debaixo dos seus pés. Ou seja, a sua esposa. E uma coroa de 12 estrelas. Fala dos seus 12 filhos. Arai, clamassabaia. Arai, que eram os cabeças das 12 tribos de Israel. São os fundamentos da nação de Israel. Aleluia. Anda, cai, manda, gai. E estava grávida. E com dores de parto. Claro que aqui também não é literal. E gritava com ânsias de dar à luz. Mas numa alegoria há elementos literais, sim. Aleluia. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama com alta voz, não te detenhas e anuncia a Jacó as suas transgressões. Então este clamor aqui aos profetas que gritam e clamavam a dizer, e tu, Belém Efrata, visto que és a menor dentre as milhares de Judá, de ti sairá o guia que apacentará o meu povo. Miqueias 5.2. Aleluia, anda, cai. E o mesmo Senhor vos dará o Senhor, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Emanuel, que traduzido é Deus connosco.
Isaías 7, 14. Aleluia. Um menino nos nasceu e um filho nos deu. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isaías 9, 6. Então, aleluia. Que dores de parte era esta? Era as profecias acerca da vinda de Jesus, que iria nascido de mulher. Ia nascer de uma mulher que iria engravidar. Aleluia. Que era uma virgem, que era Maria. Então, há elementos literais nesta alegoria, sim. Glória a Deus. Arabaná. Então a nação de Israel, não é? Ainda não tinha dado à luz a Jesus. Porque ele, aleluia, ele veio para o que era seu. Ele era judeu. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele era de uma das 12 tribos, que é a tribo de Judá, é a tribo do louvor. Aleluia. E nós devemos louvar a Deus com todo o nosso coração. Então, a tribo de Judá, isto é um estudo muito profundo, nem todos vão alcançar. Aleluia. A tribo de Judá, Rekamanagastéria, foi de onde veio o Messias. Ele fazia parte da nação de Israel. Halabai, Shurikaia. Então, ele nasceu da mulher. Quem é que deu à luz a Jesus? Foi a igreja, se isto fosse a igreja? Não. Jesus deu à luz a igreja na cruz do Calvário. Pelo seu sangue nos lavou e nos redimiu de todo o pecado. De ambas as nações de judeus e gentios, Deus desfez a parede de separação que havia no meio e fez um só povo. Ou seja, os salvos. Aleluia. Aleluia. Então, os salvos são chamados também de cristãos. Foram pela primeira vez em Antioquia os seus discípulos, os seus seguidores, os seus alunos, chamados de cristãos. Então nós vemos aqui uma coisa muito tremenda, uma revelação muito gloriosa, que Jesus nasceu de mulher. Ele é descendente da nação de Israel. Aleluia. Então havia gritos, estes gritos eram os anunciamentos dos profetas. Aleluia. Os clamores com alta voz. Aleluia. E dores de parto. Quer dizer que para que o Messias viesse, houve luta. Houve luta para que ele nascesse. Esta nação passou por tribulações históricas. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Espera aí. Dragão. O que é dragão? Um grande réptil. Um grande réptil vermelho. Ou seja, um grande dinossauro vermelho. Por outras palavras, como se fosse um... Glória a Deus. Como se fosse um grande dinossauro. O maior dinossauro que já houve. Glória a Deus. Foi visto no céu. Como se fosse um behemoth. Um leviatã. Descritos esses dois dinossauros. Um anfíbio e o outro terrestre. Descritos no livro de Jó. Então foi visto um grande dinossauro. Um grande ser reptilíneo no céu. Aleluia. De cor vermelha. Então é impossível um ser tão pesado estar suspenso no céu. Então, mais uma vez nós vemos que isto aqui, embora João teve esta visão, era literal, ele viu mesmo isto, mas isto tem um significado simbólico. Amém? Então isto é uma alegoria, tem que ter uma interpretação, isto é um enigma. Aleluia, porque a Bíblia diz o quê? Aleluia. Se entre vós houver algum profeta, eu, o Senhor, em visões me revelarei a ele, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como o meu servo Moisés, o qual é fiel em toda a sua casa. Aleluia. Com o qual falo face a face e não por enigmas. Então isto é um enigma. Isto é uma visão, mas que carece de uma interpretação. Tem gente que tem uma visão, vai logo contar a visão, nem sequer sabe a interpretação, interpreta carnalmente e depois leva o povo a errar e a pecar contra Deus. Tem pessoas que têm um sonho, vai logo contar o sonho sem pedir qual é a interpretação. O sonho é um enigma. Ou seja, nem tudo num sonho é literal. Pode ter algum elemento literal? Pode. Mas, geralmente, o sonho é um enigma. Tem que ser decifrado esse enigma. Tal como Sansão decifrava enigmas pela sabedoria e pela revelação, pela ciência que Deus lhe dava. Então, nós vemos aqui o grande mistério, glória a Deus, sendo revelado. Então, o dragão, glória a Deus, o que é o dragão? Já vais ver. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Logo vemos aqui que não podia ser literal. Nunca existiu um dragão, um dinossauro, que tivesse 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 coroas. 7. Aleluia. Então isto aqui é o quê? Claramente isto seria um monstro. Um monstro horrendo. Glória a Deus, com 7 cabeças e 10 chifres. Então isto tem um significado. Aleluia. Este dragão é o diabo. Amém.
a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o amarrou, aleluia, rabacantalabastéria, por 1000 anos. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E a gente vai ver então o texto dentro do contexto. O que é que o texto dentro do contexto prova? Glória a Deus. Que este dragão aqui é o diabo. Estas 7 cabeças são... o tempo aqui não permite, mas eu vou tentar resumir, porque este estudo está a ficar um pouco extenso. Já estamos a quase com 1 hora de estudo. Aleluia, então. Mas isto é um estudo profundo. Este estudo bíblico não é para qualquer um. Isto é escatologia profunda. Não é para qualquer um. É para quem tem o Espírito Santo e quem tem a mente de Cristo e para quem abre o seu coração para querer aprender. Se tu meteres na tua cabeça que já sabes tudo, ou aprendeste errado e queres prevalecer a tua versão, então não vale a pena. Isto é só para quem quer. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Então, meu irmão, aleluia, este dragão aqui, aleluia, é o diabo. Estas 7 cabeças são 7 grandes impérios. Aleluia, desde a antiguidade até ao último império, que é o império da besta. O império egípcio, que é o mais antigo mencionado na Bíblia, o assírio, Senaqueribe, não é? O império egípcio dos faraós, o império assírio de Senaqueribe, o império, aleluia, babilônico de Nabucodonosor, o império medo-persa, glória a Deus, de Dário e de Ciro o Grande, o império, aleluia, aleluia, grego-macedónico de Alexandre o Grande e o império romano. Então temos o Egito, a Síria, Babilónia, império medo-persa, grego-macedónico, romano. E temos o quê? Aleluia! Na visão de Daniel, ele via das pernas, que o Império Romano se dividiu em Império Romano do Oriente e do Ocidente. E depois ele se extinguiu. Mas acho que 476 depois de Cristo. Aleluia! Rabacantarabasseia. Mas nos últimos dias haverá o quê? 10 das pernas vai dar a onda aos pés. Esses pés têm 10 dedos. E os 10 reis vão dar Rabá-Samaia, Olá-Bacamarabassa, 10 chifres. São 10 reis que vão dar o seu poder à besta. Então o último império é o império da besta. Então aqui fala do quê? Dos grandes impérios da antiguidade até ao último império, que é o império da besta. E os 10 reis, 10 chifres são 10 poderes. Chifres é poder. Glória a Deus, 10 reis que estão coroados como reis. Tem, aleluia, Rakabakamanagai, Prai, Xerabagai. São poderes, Amanda, Gai, Prai, Xerabagai. Então, esses 7 diademas sobre as 7 cabeças, fala que são reinados. Então, estes 10 chifres também são reis e também são coroados. Aleluia! Porque 10 reis vão dar o seu poder à besta por 1 hora. Ribalabababababá. Aleluia! Esses 10 reis vão dar o seu poder à besta. Então, a democracia vai eleger o anticristo. Eles vão dizer, olha, tu vais reinar. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 17. E sobre as suas cabeças, 7 diademas. E a sua cauda, aleluia, levou. Então, cauda, o dragão tem uma cauda. O dragão é um dinossauro. Contemplas tu o Behemoth, que move a sua cauda como o cedro. Que animal, irmãos. Que animal, nos dias atuais, o Behemoth não podia ser um hipopótamo, nem um crocodilo. Aleluia, Rimanagashaya, porque contempla tudo o que é alto. O Behemoth era um animal alto, não era rasteiro como o crocodilo. E a sua cauda não podia ser como de um hipopótamo ou de um elefante. O elefante parece mais uma esfregona. Do hipopótamo parece um pau de vassoura. Não pode. Move a sua cauda. Olha aí. Quando quer, falando do Behemoth, que era um grande dinossauro, a maior obra-prima da criação de Deus, não é? É o maior ser que Deus já criou sobre a face da terra. Contemplas tu agora o Behemoth que eu fiz contigo, come a erva como o boi. Então, quando Deus criou os dinossauros, eles eram todos também herbívoros.
Comia a erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como o cedro. Os nervos das suas coxas são entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. Deus o proveu da sua espada. O Rabacamai. Agora repara. Que animal, nos dias atuais, tem uma cauda que dá para comparar com a copa de um cedro a arrastar no chão? O Rabandalabassaia, nenhum. Então este animal tinha que ser um grande dinossauro. Já extinto, um grande dragão terrestre. Alai Xarabagai. E João viu um grande dragão no céu. Com 7 cabeças. Então era um monstro, uma coisa que nunca vista na terra. E 10 chifres. Aleluia. Rai, plá, plá, plá. E sobre estas cabeças tinha Xarabacantarai, clai, plai, suricaia. 7 coroas. Então eram 7 reinados. Aleluia. E a cauda, uma cauda enorme, arrastou a terça parte das estrelas do céu. Nós sabemos que as estrelas do céu são os anjos. Né? As estrelas que eram do céu à terra não são gigantescas bolas de fogo. Aleluia, que estão a milhões de anos-luz. Isso é fantasia, science fiction, ficção científica. Isso aí é filosofia. Isso não é ciência verdadeira, é falsamente chamada ciência. Onde é que eu vou provar? Jó, capítulo 38, olha aí. Livro de Jó, vamos aqui ao capítulo 38. Vamos aqui a 2 capítulos antes. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conhecimento com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Então, quando Deus fundava a terra, surge agora a porção seca. Quando Deus estava estabelecendo a porção seca, Deus criou a terra, não é? No primeiro dia. Agora aqui isto se pode referir ao primeiro dia, quando Deus criava a terra, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et Hashamahim ve'et Aretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Mas no terceiro dia ela estava sem forma vazia, estava submersa nas águas. E no terceiro dia fez surgir a porção seca, chamou a porção seca a terra. Então onde é que estavas tu, Jó? Ou seja, onde é que estava o primeiro homem? Nem Jó, nem Adão, que só foi criado no 6º dia da criação. Faz-o saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases. Então a terra tem bases. E quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva alegremente cantavam. Então as estrelas da alva, as estrelas cantam. E todos os filhos de Deus jubilavam. Ou seja, a expressão Ben Elohim. A gente sabe quando, no dia que Satanás, que vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, isto lá no céu, veio também Satanás no meio deles. Então, aleluia, os filhos de Deus são o quê? São anjos. Aleluia. Arrabacantarabastéria. Ai, cabababababassabababassabaya. Todos os anjos jubilavam. Então as estrelas da alva são os anjos. As estrelas são anjos. Quem quer diga glória. O rabacalabassaia. Mistérios aqui revelados, muito fortes, meu irmão. Estamos aqui na profundidade da Sagrada Escritura. Então, o que é que diz aqui? E a sua cauda, tanto a cauda de Lucifer, levou após si a terça parte dos anjos de Deus, estrelas do céu, os anjos de Deus, e lançou-os sobre a terra. Entretanto, os anjos caíram do céu à terra e a terra não foi destruída. Da mesma forma, Jesus disse: imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas caíram do céu e as potências que estão nos céus serão abaladas. Está lá em Mateus 24. Então verão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, risco, trombeta, e eles ajuntarão os seus filhos desde os 4 ventos de uma à outra extremidade dos céus. Então o arrebatamento, aleluia, acontece depois da tribulação daqueles dias e depois que o sol e a lua escurecem e as estrelas caem do céu à terra, e a terra não é destruída, continua, porque depois vai começar o grande e terrível dia da ira do Senhor. Vai começar pragas,
Vai ser aberto o sétimo selo do Apocalipse, vão ser soadas 7 trombetas e, por último, as 7 últimas pragas são as taças da ira de Deus. Então, glória a Deus, claramente que essas estrelas não podem ser gigantescas bolas de fogo a bilhões de anos de luz de distância, porque bastava que uma delas se aproximasse da Terra para a Terra se derreter, se dissolver e explodir e tudo perecer. Mateus 24, 29. Quando é que Jesus vem? Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, para arrebatar a igreja. Olha aí. E logo depois, ou seja, imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Glória seja dada a Deus. E logo depois da tribulação, então não é antes que Jesus vem arrebatar a igreja, é depois da tribulação daqueles dias. A aflição vem do grego eclipsis. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. Então, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, ou seja, desde a terra, de uma à outra extremidade dos céus. Então, desde a terra até às extremidades dos céus. É o arrebatamento da igreja. Escolhidos, a palavra escolhidos vem do grego eclectos, surge 23 vezes no Novo Testamento e nunca se refere a judeus. Se refere sempre a cristãos, exceptuando uma vez que se refere aos anjos eleitos de Deus e 3 vezes que se refere ao próprio Senhor Jesus Cristo. E as demais 19 vezes se refere a cristãos salvos, igreja. Então, esses escolhidos aí é a igreja. Texto dentro do contexto. É regra de interpretação bíblica. Glória a Deus. Continuando aqui, Apocalipse 12. Então já vimos aqui que o diabo, na sua rebelião, levou após si a terça parte dos estrelas do céu e lançou-os sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, ou seja, o diabo parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Qual foi a mulher aqui? Foi uma mulher literal, que havia de dar à luz. Qual era a mulher literal? Foi Maria, a mãe de Jesus. Então, Maria foi perseguida. Aleluia, porque eles tiveram que fugir para o Egito. Porque Herodes, está lá em Mateus capítulo 2, se não me falha a memória, indagou aos magos sobre o tempo em que eles viram a estrela. A estrela que saiu do Oriente e se mostrou até ao Ocidente. A estrela que indicava que de Jacó procederia uma estrela. E o cetro, ou seja, o símbolo de rei, de reinado, não se apartaria de Judá. Então Jesus viria da tribo de Judá. Glória a Deus. Ele indagou e mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Aleluia, aleluia. Então o diabo tentou, foi contra a mulher para tragar o filho quando nascesse essa criança, usando o próprio Herodes para mandar matar as crianças de 2 anos para baixo. Glória a Deus, olha aí. E tendo nascido Jesus em Betlehem da Judeia, ou seja, Belém vem do grego, aliás, do hebraico Bait Lehem, ou Betlehem, quer dizer casa do pão. Literalmente esta cidade se chama Casa do Pão. Betlehem é Casa do Pão, vem de Betlehem, Casa do Pão. Jesus é o pão vivo desceu dos céus, conforme João, o Evangelho de João. Então, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, então cumprindo a profecia de Miqueias 5.2, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Aqui a citação de Miqueias 5.2. E tu, Belém, terra da Judá, de modo nenhum és a menor
entre as capitais de Judá, porque de ti sairá, ou seja, ela era das melhores, mas não é menor no sentido porque via sair quem? O guia que iria apacentar o meu povo Israel, o guia, o condutor. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-os a Belém disse: ide e perguntai pelo menino. Perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Mas aqui ele mentiu, ele não ia para adorar. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve no lugar onde estava o menino. Então o menino já havia nascido. É interessante, isto aconteceu 2 anos depois. Ou seja, os magos só chegaram a Belém 2 anos depois do nascimento da criança. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Já não era um recém-nascido, já não estava numa manjedoura, mas estava numa casa. Foi 2 anos depois. E, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe deram dádivas. Ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por revelação divina avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram da sua terra para outro caminho. E, tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Aleluia. De lá chamei o meu filho. Aqui se cumpriu outra profecia dos profetas do Antigo Testamento, que Deus chamou o seu filho do Egito. Sai. Aleluia. E levantando-se, ele tomou o menino e a sua mãe da noite e foi para o Egito. E esteve lá até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, ou seja, derredores, aleluia, todos os subúrbios dessa cidade, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. E então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos, e já não quer ser consolada porque já não existem. Aleluia, glória a Deus. Então, morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José do Egito, e dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então, cumpriu-se aqui, isto já é histórico, há parte aqui desta revelação que já se cumpriu no passado. Amém? Isto aqui nesta alegoria, que é dada em visão ao apóstolo João, nesta alegoria, nesta visão que Deus mostrou, há partes passadas e há partes futuras. Há parte passada, o menino já nasceu, e aleluia, e há a parte futura, que ainda não se cumpriu. E viu-se outro sinal no céu, aleluia. Aliás, o que é que diz aqui? Versículo 5, e deu à luz um filho. Então o diabo, versículo 4, o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o menino, ou seja, matasse a criança. Então o diabo usou Herodes para tentar matar Jesus, só que Deus avisou o pai adotivo de Jesus, José, num sonho: olha, foge para o Egito, pega na Maria, tua mulher, e pega na criança e foge para o Egito. Bem claro aqui, meu irmão, bem claro, isto já se cumpriu no passado. Tem aqui a parte passada, é uma revelação, mas há a parte futura. E deu à luz um filho varão, filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Quem é que há de reger todas as nações com vara de ferro? Jesus. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, do milénio. Alabandaraba cantara cantaraba shedakai. Choraba cantarabanagai. Andacai, andaclai, alabai. Provando aqui que é Jesus. Salmo 2, alai, shedegai, bagai. Diz assim: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho. Quem é o filho do Senhor, do Pai, Deus Pai? É Jesus. Hoje eu te gerei. Pede-me, eu te darei os gentios por herança, as nações por herança, e os fins da terra por possessão. Tu os migalharás com uma vara de ferro e os despedaçarás como um vaso do oleiro. Profecia para o milénio. Andacai shodogovas. Muito forte. Agora repara. Apocalipse capítulo
Arai, clavanda, glaia, prai, shuri, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. E com vara de ferro as regerá. Olha aí, quem é que vai reger? Jesus. E ao vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá e são quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. Isto é palavras de Jesus. É bem claro aqui que quem há de reger todas as nações com vara de ferro é Jesus. E da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele é o mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19:15. Muito forte. Então temos aqui a grande revelação da palavra do Senhor. Então já sei. E deu à luz um filho homem. Ou seja, Maria deu à luz, literalmente. Então tem elementos literais. Maria deu à luz um filho homem. Ou seja, Jesus, que há de reger. Isto agora já é para o futuro. Todas as nações com vara de ferro. Quando é que isto vai acontecer? No milénio. Aleluia, porque Ele nos fez reis e sacerdotes. E com Ele reinaremos 1000 anos. Nós seremos co-regentes junto com Ele. E o seu filho foi arrebatado para Deus. Não diz a sua filha. Muitos pegam no versículo 5 e diz aqui é o arrebatamento da igreja. E está provado que o arrebatamento é antes da grande tribulação porque está aqui arrebatado antes dos 1260 dias. Eles dizem que é os 3 anos e meio da grande tribulação. Está errado, meu irmão. Não tem nada a ver com isso. Nada. Para já, a grande tribulação não vai demorar 1260 dias. Vai demorar dias, não sabe quantos. Ela começa a meio da 70ª semana de Daniel, quando o anticristo romper o acordo que fez previamente 3 anos e meio antes com a nação de Israel. Aleluia, começar a perseguir a igreja e os cristãos se declarar a si mesmo Deus e fazer cessar os sacrifícios e as ofrendas sobre o altar e no templo. Quando ele profanar, quando ele puser a abominação da desolação. Então, espera aí. Aqui quem é que foi arrebatado para Deus? O seu filho. Texto dentro do contexto. Não foi a filha, não foi a igreja. Aqui, muitos pegam neste versículo para dizer que aqui é o arrebatamento da igreja. Pré-tribulacional. Mentira, meu irmão. O pai da mentira é o diabo. Texto dentro do contexto. Aqui é Jesus claramente. Foi arrebatado para Deus. Quando é que ele foi arrebatado? Atos capítulo 2. Este mesmo Jesus, para o céu visto subir da mesma forma que ele subiu, ele voltará. Foi de uma forma visível. Glória a Deus. Vamos aqui. Varões galileus, porque estáis olhando. Atos 2. Aliás, Atos capítulo 1. Assim é que é. Glória a Deus. Olha aqui. Jesus disse, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Isto depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão. Não muito depois destes dias. Vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que ali se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele disse, não vos compete saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude, ou seja, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Então foi arrebatado. Jesus foi arrebatado. Foi arrebatado. E uma nuvem o recebeu ocultando os seus olhos. Então foi arrebatado para Deus e para o seu trono, onde está à destra do Pai. E estando eles com os olhos fitos, ou seja, fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, ou seja, 2 anjos, os quais lhe disseram, varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre a vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Então a promessa foi visível, o seu arrebatamento ao céu foi. E a vinda de Jesus para arrebatar a igreja vai ser também visível. Todo o olho o verá. E todas as tribos da terra também estarão sobre ele. Sim, amém. Eis que vem com as nuvens. Ele foi recebido pela nuvem. Ele vem com as nuvens. E todo o olho verá. E todas as tribos da terra também estarão sobre ele. Sim, amém. Então é bem claro, meu irmão. Isto é uma revelação bem clara. Xarabacantoramanacaparacatoracachere cantaramanagaia. Orabacantolavasséria. Alai, crai, crou, xadagás. Aleluia. Então,
E deu à luz um filho varão, ou seja, Jesus, que há de reger todas as nações com vara de ferro, no milénio. E o seu filho, ou seja, Jesus Cristo, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Isto aconteceu 40 dias depois da ressurreição de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus. E 10 dias antes do dia de Pentecostes. Aleluia. Há 2000 anos atrás. E a mulher fugiu para o deserto, ou seja, Israel fugiu para o deserto. Aqui vai haver fuga. Porquê? Porque o anticristo vai se manifestar. Isto já é para um tempo futuro. Até aqui já tudo cumpriu, até ao 5, mas no 6 é futurístico. É para os últimos dias. E a mulher fugiu para o deserto, ou seja, os israelitas, o remanescente que não morrer, porque Deus fará passar pelo fogo a toda a terra de Israel, e 2/3 da terra de Israel expirarão, vão morrer, onde já tinha preparado lugar por Deus para que ali fosse alimentado durante 1260 dias, ou seja, durante todo o tempo do governo do Anticristo, 3 anos e meio, 42 meses do governo do Anticristo. E houve batalha no céu, e os seus anjos batalharam contra o dragão. Aliás, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha aí. Então, aqui fala de algo, uma batalha que ainda não houve, mas que vai haver. Isto aqui fala de uma batalha. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava dia e de noite. Aleluia. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até à morte. Aqui anda, cai, lá, vá, saia. Que fala do tempo da grande tribulação. Por isso alegrai-vos, vós aos céus, e vós os neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo já que tem pouco tempo. Então o que é que impede o diabo ser expulso do céu? Amém? Porque o diabo tem acesso ao segundo céu. Pelo menos ao primeiro e ao segundo, ao céu atmosférico e ao segundo, e ser confinado à terra e ao mar. O que é que impede ele de ser confinado à terra e ao mar? Aleluia, e descer até à humanidade com grande ira. Porque a Bíblia diz que o dragão, Alabai, Apocalipse 13, o dragão deu o seu poder à besta. Então, espera aí, meu irmão, oh Rabá Samaia, a vinda do anticristo é com todo o poder, sinais e prodígios medidos para o expresso, é com toda a dunamis, com todo o poder de Satanás. Então a manifestação dele é através do poder de Satanás. E o que é que impede Satanás de capacitar o anticristo a se manifestar? Raiklai, Handakai. Vamos aqui a Apocalipse 13 para tu entenderes o mistério. Aleluia. É o texto dentro do contexto. Porque estamos aqui a ver o que é que o detém. São eventos. Como a batalha, o último dos eventos é a batalha no céu. E quem o detém, quem é o personagem? É o Arcanjo Miguel. Porque aquilo ele tem que ser confinado à terra e ao mar. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. 4, aliás. E adoraram o dragão, ou seja, o diabo, que deu à besta, deu ao anticristo o seu poder, ou seja, a sua dunamis. Aleluia. A sua eficácia. Aleluia. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Glória a Deus. Rei e quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémia. Deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Então quando é que, aleluia, quando é que o anticristo vai reinar? Quando o dragão, o diabo, der o seu poder. Mas para o diabo dar o seu poder, o diabo tem que estar com grande ira e fúria e confinado à terra. Quando é que ele vai ser confinado? Imediatamente antes da grande tribulação. O diabo vai ser confinado, vai haver essa batalha no céu e o diabo vai ser confinado à terra e ao mar. Com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Qual é o tempo que ele tem? São os dias da grande tribulação. Aleluia. Então estou aqui por provar, meu irmão. Aleluia. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Quando é que o diabo vai perseguir a nação de Israel? Porque o anticristo vai fazer um acordo com Israel. Primeiro vai ser um acordo de paz. Então ainda vai haver perseguição a Israel. 3 anos e meio após o acordo. Aleluia. Porquê, meu irmão? Oh, Rabá Kamassamaya. A Bíblia diz no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, porque ele, ou seja, o anticristo, fará uma aliança com muitos por uma semana, por 7 anos.
E a meio da semana, está aqui, e na metade da semana, ou seja, ao fim de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação. Então, quando é que o dragão vai perseguir Israel, a mulher? É só depois do meio da semana. Quando ele estabelecer a abominação das desolações. Está aqui. Rabakai. Aleluia. Bem clara esta palavra. Bem clara. Andakai, mandagai. Quando o dragão for lançado na terra, perseguiu a nação de Israel. Então ele vai ser lançado na terra imediatamente antes que o anticristo estabeleça a abominação da desolação. E se declara a si mesmo, eles querendo ser adorado como Deus, e se levanta contra tudo o que se adora ou se chama Deus. Então ele vai perseguir os judeus que adoram a Deus. Vai perseguir os cristãos que adoram a Deus. A mulher, ou seja, a nação de Israel, dera à luz o filho homem, porque Maria já morreu. Então não é Maria literal, aqui é a mulher, a nação de Israel. Deu à luz o filho homem, deu à luz Jesus, porque Jesus é da descendência de Judá. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Obviamente que isto não é literal. João teve uma visão literal, mas aqui fala, foi-lhes dado um poder para voar, ou seja, para escapar, para que voasse para o deserto, ou seja, vai para um local desértico, um local árido. Aleluia, tal como Deus sustentou a nação de Israel no deserto durante 40 anos, Deus vai sustentar durante 3 anos e meio a nação de Israel, ou seja, o remanescente da nação de Israel neste lugar árido, onde é sustentada, há quem diga que é em Petra, aleluia, Rimanai, Alabas, ali na Jordânia, por tempos e metade de um tempo, ou seja, 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Não é? A água são povos, tribos, nações e línguas, ou seja, vai vir com exércitos, vai vir com pessoas para lutar contra os israelitas, para que pela corrente a fizesse arrebatar, ou seja, para que a destruísse, para que os matasse. E a terra ajudou a mulher, ou seja, vai haver uma terra, uma nação que vai ajudar a mulher, vai haver uma nação que não vai se associar ao anticristo e vai ajudar a nação de Israel a fugir e a se esconder lá, vai protegê-los. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio, ou seja, tragou os povos, os exércitos que o dragão lançara da sua boca, porque vai haver guerras contra o anticristo, conforme está lá em Daniel capítulo 11. E o dragão, ou seja, o diabo irou-se contra a mulher, ou seja, contra a nação de Israel, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Aleluia! Quem é que é o remanescente da sua semente? Aqui já não é os israelitas, povo étnico, os judeus. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Eu pergunto, os judeus guardam os mandamentos de Deus? Eles até podem dizer que sim. Mas eles têm o testemunho de Jesus Cristo? Não. Porque eles dizem que Jesus Cristo não é Deus, que Ele não é o Messias, que Ele não é o Cristo. Ainda não o aceitaram. Aleluia. Então é bem claro, esta palavra. Para além da perseguição que vai ser efetuada contra a nação de Israel, vai haver guerra contra os santos, contra os escolhidos, contra os cristãos, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que, para além disso, têm o testemunho de Jesus Cristo, aqueles que não negam a Cristo, porque os judeus atualmente negam a Cristo. Eles só se vão converter depois desta grande provação, no finalzinho. Aleluia! Então até que o Senhor falou, não vou falar mais, porque é muito mistério, muita revelação aqui na palavra, algo muito profundo, já vamos com 1h30. Amém? Tu que ainda não aceitaste Jesus, aceita hoje, Jesus morreu na cruz para te salvar. Tu que estás desviado, reconcilia hoje mesmo. Amanhã pode ser tarde demais. Amém? Então o tema desta mensagem foi Aleluia! Rovalabakai! Aleluia! Rima Nagasaya Kalai! O anticristo não se pode manifestar antes que o Espírito Santo seja retirado da terra? É a pergunta. Então ficou aqui um estudo, compartilha este estudo, amém? Tira as anotações e faz as perguntas. O meu e-mail é o lftg.montesinai@gmail.com. Deus te abençoe em Cristo Jesus.